Muito boa tarde a todos. Hum, Agradeço muito o convite à RSA, hum, o convite para moderar esta sessão, onde vamos debater o recurso às medidas preventivas para reduzir as insolvências e preparar o fim das moratórias. Eu julgo que todos temos consciência da importância do ajustamento que é necessário fazer às normas legais e tendo em conta a situação anormal que nós vivemos, porque basicamente o sistema que nós temos ele está pensado para uma situação de normalidade, mas neste momento nós vivemos uma situação de grande anormalidade com um impacto profundo nas empresas e na atividade económica em geral. Por isso, além das moratórias que foram concedidas, que criaram uma proteção e um alívio dos encargos no imediato, é indispensável que, ao nível do que são os princípios de proteção das empresas e medidas preventivas, que haja também uma adaptação num curto espaço de tempo. Eu julgo que nesta matéria o Dr. António Raposo Subtil, nas impressões que temos trocado e nas intervenções que ele tem feito, ele tem destacado muito a importância das medidas preventivas, porque nós sabemos que o Covid-19 infelizmente faz muitas vítimas e além das vítimas sobre a saúde das pessoas, há também vítimas sobre a saúde das empresas, porque nós ainda não temos sequer 10% da população que já foi infectada com o Covid-19, mas temos seguramente uma percentagem muito maior de empresas que já foram seriamente afetadas pela pandemia. E, portanto, o Dr. António Raposo Subtil defende que, da mesma maneira que nós temos um Serviço Nacional de Saúde, deve haver um Serviço Nacional de atendimento e tratamento das empresas que estão a sofrer com a pandemia. E o impacto sobre as empresas, há empresas que conseguem ultrapassar com mais ou menos com relativa facilidade, há umas que são bastante impactadas e há outras, infelizmente, que vão desaparecer. Por isso é fundamental desenvolver as medidas preventivas e também ajustar o regime de insolvências à situação que atravessamos. Eu, para dar um exemplo, eu referia do que é a falta de ajustamento. Eu dava o exemplo das moratórias, que, como sabem, em Portugal têm sido utilizadas por um elevado número de empresas e também por um elevado número de famílias. Mas as moratórias, elas só podem ser concedidas quando as empresas não tinham nenhum incumprimento em termos de crédito bancário e também de dívidas ao fisco e dívidas à segurança social. Portanto, só isso fez com que cerca de 20% das empresas ficassem excluídas da hipótese de obter moratórias, mesmo que os bancos acreditassem nos projetos, acreditassem nos sócio-acionistas e estivessem dispostos a financiar, porque o enquadramento não permite que as moratórias sejam concedidas numa situação de incumprimento. Por isso eu julgo que este tema é um tema de grande atualidade, de grande importância, e agora que se aproxima o início dos apoios financeiros, seja com apoios a fundo perdido, seja com financiamento, vai ser necessário agilizar o sistema de insolvências, vai ser necessário criar garantias para os credores, vai exigir um esforço muito grande de adaptação. E por isso, como o Dr. António Raposo Subtil tem estudado bastante este tema, eu passava-lhe a palavra para nos enquadrar e dar a sua perspectiva também sobre aquilo que acha que deve ser feito. Muito obrigado, sim. Muito obrigado e também o agradecimento pela participação da Vida Económica, na pessoa do Dr. João Luís Peixoto de Sousa, que moderando e dando impulso no jornal e nas publicações do Grupo Vida Económica,
tem naturalmente contribuído para um serviço público, que é dar informação a todos para que possam beneficiar dos direitos, que são direitos, é um facto, que, enfim, têm disponíveis, e a moratória forçada, a moratória não contratualizada, a moratória que é estabelecida pelo Governo e pela Assembleia da República, porque há aqui participações a vários níveis, é sempre um auxílio para se tentar vencer este momento. Há quem diga que o único apoio efetivo que até hoje foi dado às empresas foi esta moratória, mas não deixa de ser um bálsamo, não deixa de ser alguma coisa que mais à frente se vai destapar e que se tem que resolver. Naturalmente que houve outros apoios no layoff, enfim, e alguns subsídios também, e alguns financiamentos com taxas especiais que permitiram, em alguns setores de atividade, enfim, atenuar os custos desta pandemia. Mas a lei, e a lei que nós depois vamos disponibilizar, que está consolidada, porque já teve várias alterações, mas nós vamos disponibilizá-la já com a integração das alterações sucessivas que sofreu, que é o Decreto-Lei número 10-J/2020, publicado logo no dia 26 de 3 de 2020, quando começámos a sentir os efeitos da pandemia. Tem aqui um campo de ação, tem os beneficiários, como são designados, as pessoas singulares, as pessoas coletivas, que no caso têm que ir requisitos, têm que ser pequenas ou médias empresas e microempresas com exercício efetivo no território nacional. Isso está no artigo 2º, não vou entrar a explicitar quem pode ter as condições para beneficiar das moratórias, diria que é realmente um leque muito alargado de entidades. Depois temos as operações abrangidas, que são dois tipos de operações: contratos de crédito, operações de crédito, e também contratos de locação financeira ou operacional. Não é só os financiamentos tipo mútuo que nós conhecemos, também as operações de locação financeira e locação operacional estão abrangidas por estas moratórias, o que quer dizer que desde o crédito para a aquisição, o crédito para a promoção imobiliária, o crédito para o desenvolvimento de projetos, o crédito para a aquisição do equipamento, para uma instalação fabril, enfim, um carro, o que seja, tudo isso que estava pendente de pagamento, tinham prestações, enfim, fixadas, foram diferidas essas prestações para um determinado prazo, neste momento para setembro de 2021, em determinadas condições, mas não há dúvidas que já lá vai um período longo onde este deferimento das prestações ocorre em benefício dos devedores nesses contratos. A moratória tem um efeito direto, e é aqui que nós nos queremos centrar para depois defender e alertar para a prevenção e alertar para a antecipação da negociação com os credores, de modo a não se cair na fila de espera dos tribunais. Porque esse é o mote. O mote é: faça hoje o que amanhã, se pretender fazê-lo, não o consegue, pela razão que a resposta dos tribunais será inevitavelmente mais lenta e o bloqueio no acesso aos tribunais existirá. Eu diria, até comparando e com o devidas adaptações e com o respeito pelos valores que são diferentes, obviamente, que as filas que nós verificamos, constatamos e até nos envergonharam nos hospitais, as ambulâncias em fila nos hospitais, nós também vamos ver essas filas nos tribunais quando, decorrido o período das moratórias, as empresas pretendam formalizar planos com os seus credores, pretendam negociar condições novas para superar as dificuldades, e não vai haver condições nos tribunais para satisfazer. Até porque já estavam deficitários nos meios e com esta pandemia se projetaram naturalmente dificuldades maiores e pendências mais significativas. Então, os efeitos das moratórias estão no artigo 4º da lei que ainda há pouco mencionei. Desde logo é a proibição de revogação dos contratos, total ou parcialmente, dos contratos de empréstimo, dos contratos de locação, de todas as relações creditícias que existam com as instituições financeiras, durante o período em que se aplica
a moratória. E é um período longo, como já referimos. Depois, uma prorrogação automática dos contratos por prazo igual ao da moratória. Ou seja, se a moratória durou 1 ano, o contrato é prorrogado 1 ano, mas, por aditamento a este diploma, o artigo 5b permite ainda a extensão por mais 12 meses, a somar a este período automático de prorrogação, para as situações, para as empresas que estejam abrangidas por um determinado tipo de atividade que tenham sofrido mais durante este período da pandemia. Estamos a ver o turismo, enfim, e outras empresas relacionadas, mas vou falar o turismo só para depois não estar aqui, a fazer uma apresentação limitada. É só dizer que esta extensão de mais de 12 meses em cima do período que tenha ocorrido a moratória, a extensão da maturidade é para as entidades que estão listadas no diploma que introduziu neste regime o artigo 5b. E ainda, também é importante, ainda a suspensão relativamente aos reembolsos. Se está previsto um reembolso, se está previsto uma antecipação do pagamento, também está suspenso durante o período da pandemia, digamos assim, o direito do credor exigir esse reembolso que estava previsto, contratualmente previsto. Isso é muito importante na medida em que se não pode revogar, se não pode declarar o vencimento antecipado, se tem que prorrogar e se os reembolsos estão suspensos, significa que o devedor, a parte contratante nesse contrato de financiamento, está como se não existisse contrato, está numa posição como se não existisse contrato. Então, quando é que ele vai se deparar novamente com esse contrato? Quando é que ele vai sentir os efeitos desse contrato? Naturalmente, quando terminar o período da moratória. Há uma limitação que é muito importante e é uma vantagem para o credor, sobretudo para os credores financeiros, para os bancos, que é, durante este período da moratória, não existe incumprimento contratual, está previsto no artigo 3, o número 3 do artigo 4º, não é possível a ativação da cláusula de vencimento antecipado, ou seja, se existir um financiamento ou uma ocorrência de incumprimento num contrato, não pode esta instituição declarar o vencimento antecipado deste contrato, ou seja, por razão de um incumprimento não pode considerar que este contrato não estava incumprido também vencido, a suspensão do vencimento de juros e, naturalmente, aqui diria a passividade do credor é imposta por lei. O credor não pode ser ativo. Mas diz a lei, e aqui passo para aquilo que é o link com a apresentação da doutora Sandra Amorim, que é, então, e os credores deixam de ter direitos nesse período? Se ocorrer alguma vicissitude, nada podem fazer? Não. O que a lei diz é que, vou ler o artigo 6º, tem como epígrafe tutela de direitos de crédito, diz que em caso de declaração de insolvência ou submissão a processo especial de revitalização ou regime extrajudicial de recuperação de empresas, a entidade beneficiária, as instituições da entidade beneficiária, ou seja, se a entidade beneficiária tiver uma situação de insolvência, tiver uma situação de apresentação PR, tiver uma apresentação num regime extrajudicial de recuperação, diz que as instituições podem exercer todas as suas ações inerentes aos seus direitos nos termos da legislação aplicável. O que é que significa nos termos da legislação aplicável? Significa que se existir uma insolvência, dizemos nós, é porque existiu um incumprimento total, por isso a empresa tornou-se incapaz de responder aos passivos exigíveis e numa situação dessas parece que o credor pode reclamar o seu crédito. Mas já numa situação de PER ou de RER ou TER-PEV, que a minha colega vai explicar, numa situação dessas, como não pode reclamar o crédito como incumprido, quanto muito esse crédito será considerado como condicional e por isso os direitos de voto serão menores do que os direitos de voto que existiriam se tivesse um crédito em incumprimento. Bom, desde logo aí altera o peso, a capacidade negocial e de voto do credor que está objeto da moratória, porque se o PER, o RER ou o PER for apresentado nesse período, ainda não há incumprimento. Mas se for apresentado depois de terminar a moratória e nesse mês
a empresa não conseguir pagar a prestação, ou se nesse mês, tendo pago a prestação ao banco, não pagou à Segurança Social ou às finanças, aí já pode invocar o vencimento cruzado e, numa situação desse tipo, já reclama créditos pela totalidade e também tem direitos de voto pela totalidade. O que significa, naturalmente, uma força maior desses credores que viram os seus contratos abrangidos pela moratória. E aqui levanta-se a questão, então o que é que deve fazer uma empresa, e estou aqui a referir às empresas, mas o raciocínio também pode ser aplicado a particulares, embora com as devidas adaptações, no caso das empresas é mais fácil de fazer este tipo de avaliação, perguntava ou questionava o que é que deve fazer uma empresa que tem um crédito por mútuo suspenso, tem uma locação financeira de uma máquina de elevado valor que não produziu porque a fábrica esteve fechada e que tem ainda créditos correntes que estão também suspensos. Deve ficar à espera de setembro e depois vai ao banco e até chega a acordo com o banco, ou com os bancos, ou com as instituições que estiverem em causa, para um plano que depois carece de ser aprovado pelo tribunal. Quanto tempo demorará? Qual será a situação dessa empresa com um plano aprovado e com o registro do Banco de Portugal de incumprimento? E com o registro das finanças de incumprimento? E que responsabilidades terão os administradores que deixaram levar uma empresa até ao fim da caminhada da moratória, porque só quem estava inibido de ter declarações era o credor e não o devedor, e aí como é que sairão, digamos assim, desse desfecho que não é favorável? Bom, então, se não deve esperar, o que é que pode fazer? Naturalmente pode fazer, tentar já negociar, tentar já abordar os credores para saber se há condições de reestruturar por antecipação esses créditos. Ou seja, apesar de estarem suspensos, apesar de não poderem ser revogados, mas projetar já que no final do período de moratória, vamos admitir que o período de moratória até se estende para além de setembro, porque o Governo aprova uma nova medida legislativa a estender mais uns meses, mas quando terminar, e depois disto, há um período de carência, há um crédito que é o capital projetado para o final do prazo, dito bullet, é pago ao fim, ou há a conversão de uma locação financeira num mútuo mais longo prazo, o que seja, numa situação desse tipo, pode tentar negociar. Mas se calhar não consegue reunir as condições para o efeito, porque tem custos, porque se calhar não tem vitalidade da empresa, porque se calhar não há apetência neste momento, motivação, para começar a preparar isso. Então, o administrador, os gerentes das empresas, que têm hoje um género de uma anestesia, que é dizer-lhes que não estão obrigados a apresentar a empresa à insolvência, porque esse dever está suspenso, então não têm que fazer nada, ou pelo menos ficam convencidos que não têm que fazer. Não. Podem e devem, na nossa opinião, fazer um PER ou um PEB, ou conforme aquilo que, enfim, a situação da empresa, de maneira a chamar os credores a um ambiente que ainda é possível de tratar com alguma, eu diria, tranquilidade. Porquê? Porque os tribunais não estão ainda esgotados, embora estejam a viver dificuldades, como é óbvio, mas no caso dos tribunais de comércio, como este tipo de processos correm também na pendência, enfim, do funcionamento normal das secretarias e dos próprios juízes, é possível que, sendo apresentado um plano, que os credores, se votarem a favor, que saia do outro lado a homologação desse plano e com isso estabilizou essa relação de crédito com os credores e o devedor envolvido e os seus garantes envolvidos. Se não se aprovar, se os credores disserem que não, fica logo a empresa a saber que ou encontra uma solução de outro tipo, no plano de fusões e aquisições, no plano de parcerias, no plano mais societário, ou de reforço de capital, ou intervenção até de um fundo de capital de risco, que seja, ficam já a saber que têm que começar a tratar do assunto de outra maneira, não apostando só no acordo com os credores, apostando no mercado e noutras soluções de mercado. E por isso faz o diagnóstico, valida esse diagnóstico com os credores e, havendo insucesso, não havendo aprovação, não tem risco de cair numa insolvência. Esta é a grande novidade. É quem avançava com o PER antes,
Se os credores não aprovassem, o administrador poderia projetar a empresa numa insolvência, se olhando para a sua situação contabilística, entendesse que a situação era insolvência. Hoje isto não pode acontecer, porque ainda que possa ser visto o crédito, os ativos e o futuro da empresa como de insolvência, ele não pode ser, esse diagnóstico não pode ser levado ao processo. Porquê? Porque a moratória impede que seja considerado crédito vencido e, como tal, não vai ao passivo não suscetível de ser liquidado. E nesse âmbito é no processo um insucesso, no processo de PER um insucesso, porque não aprova o plano, mas não é o insucesso máximo, o desastre de cair numa insolvência. Mas já fizer isso, depois do fim das moratórias, esse crédito não pago numa prestação tinha acumulado 1 ano e meio de moratória, que significa 1 ano e meio de prestações capitalizadas, capital e juros metidos em cima do capital inicial. Numa situação dessas, seguramente que o Tribunal é obrigado a projetar a empresa para uma insolvência. E por isso existe toda a vantagem de fazer este exame, fazer esta negociação, fazer este diagnóstico, esta negociação com os credores num ambiente preventivo, com os instrumentos que estão disponíveis e que agora passaria, naturalmente, a autorização do nosso moderador, a palavra à doutora Sandra Amorim para dar conta como é que isso funcionará. Depois já temos algumas perguntas que estão a entrar e depois daremos resposta a essas questões e a outras que alguém queira colocar mesmo diretamente, porque estamos disponíveis também para responder. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Agradecer também, naturalmente, a presença do Dr. João Luís Pacheco de Sousa e da vida económica na sua pessoa. E continuando aqui a exposição que o Dr. Subtil iniciou, e de facto as duas questões que se colocam aqui é o que fazer enquanto vigoram as moratórias e quando terminarem. Enfim, estes são os dois cenários. Não há dúvida que para algumas empresas e também para as empresas e para algumas famílias, o alívio temporário que foi proporcionado pela adesão à moratória foi também ainda complementado com a contratação de novo crédito e também com recurso a linhas de apoio que permitiram o financiamento necessário à atividade corrente das empresas e também à sobrevivência de algumas famílias. Atendendo à percentagem das entidades, empresas e particulares que até à data recorreram às moratórias e àquelas que ainda o poderão fazer face ao total do crédito concedido, é expectável que as restrições de liquidez enfrentadas pelas empresas sofram um novo agravamento atendendo ao termo das moratórias e à necessidade também de iniciar o pagamento destas linhas de apoio que entretanto foram recebidas. E que estas empresas se mostrem, que fiquem numa situação de incapacidade de fazer face ao pagamento do seu serviço de dívida e de honrar, nesse sentido, de honrar as suas responsabilidades. As empresas devem, no nosso entendimento, e por isso, proceder a um autodiagnóstico interno, um autodiagnóstico frontal, transparente da sua situação financeira atual e também futura, antevendo este cenário e iniciando a elaboração de um plano de negócios que se mostre adequado, bem como iniciar eventuais reestruturações internas, societárias ou financeiras que permitam a sua retoma, a manutenção ou a sua retoma de atividade. Nesta perspectiva, é, no nosso entendimento, fundamental que haja um comportamento proativo das empresas, que estas iniciem desde já negociações com os seus credores, designadamente, e também com as instituições financeiras que concederam estes regimes de moratória, por forma a atenuar no futuro os efeitos que poderão advir de uma eventual situação de impossibilidade de cumprimento das suas obrigações no termo do período das moratórias. As empresas têm assim, e como o Dr. Subtil já foi adiantando, à sua disposição vários mecanismos de recuperação, mecanismos estes que poderão permitir a implementação das necessárias medidas de reestruturação para garantir a manutenção ou a retoma da atividade destas empresas
no tecido empresarial. Estes mecanismos são, como todos sabemos, o regime extrajudicial de recuperação de empresas, o RER, o processo especial de revitalização, chamado PER, e o novo, recente, processo extraordinário de viabilização de empresas, o PEV. Todos estes mecanismos, no nosso entendimento, permitirão negociar com os credores, iniciar um processo de negociação que permita a aprovação de um acordo de reestruturação do seu passivo e que evite que a empresa entre numa situação de incumprimento generalizado, no fim das moratórias, no termo das moratórias, decorrente da sua falta de liquidez e, consequentemente, numa situação de insolvência. Todos estes mecanismos têm como referência comum tratarem-se de processos que visam a negociação com os seus credores tendente à aprovação de um plano de recuperação, que permite ou permitirá uma reestruturação financeira e uma viabilização económica da empresa. E, entrando aqui um pouco na explicação de cada um destes mecanismos, no caso do RER, este é um procedimento extrajudicial. É um procedimento extrajudicial porque decorre sem qualquer intervenção do tribunal e que pode desenvolver-se apenas com parte dos credores da empresa. Portanto, não é um processo universal, não tem a necessidade de avocar todos os credores, poderá a empresa negociar apenas com aqueles credores que entender que são convenientes para a sua viabilização, sendo que deve iniciar-se com pelo menos 15%, portanto, com a participação, com a adesão de 15% do seu universo de credores. Como referi, o RER é um processo que decorre fora dos tribunais e inicia-se com um protocolo de negociação que deve ser assinado pelos credores que a ele pretendam aderir e posteriormente depositado na Conservatória do Registro Comercial competente. Após este depósito, inicia-se um prazo de negociações, um prazo que tem um limite máximo de 3 meses e que deve culminar naturalmente na aprovação, na formalização de um acordo de recuperação, que também ele deve ser depositado na Conservatória do Registro Comercial para que possa produzir os seus efeitos. Uma das vantagens que tem vindo a ser enunciada no que respeita a este procedimento, o RER, é o facto de ele ter natureza, em regra tem natureza confidencial. E, portanto, esta é uma vantagem, porquê? Porque afasta o estigma que ainda existe, que sabemos que existe, de empresas em PER ou empresas em insolvência em que implementar um plano de recuperação. Portanto, este é um aspecto que tem vindo a ser evidenciado. Contudo, o facto de este acordo, o acordo que vier a ser alcançado no RER, vincular apenas os credores subscritores do acordo e de exigir que a reestruturação, ou melhor, exigir a reestruturação de pelo menos 30% do passivo da empresa para esta poder beneficiar dos benefícios fiscais previstos no CIR, tem efetivamente desmotivado as empresas a recorrer ao mesmo e, tanto quanto julgo saber, não é um mecanismo que tenha vindo a ser, quer dizer, que as empresas tenham vindo a recorrer. Temos ainda o processo especial de revitalização, processo que já está no nosso ordenamento jurídico desde 2012. Este é um processo já subejamente conhecido de todos, portanto ele exige a intervenção do tribunal. É um processo que tem uma negociação extrajudicial, mas que também tem uma parte procedimental de tramitação junto do tribunal, que tem uma instrução documental própria, portanto deve ser apresentado um requerimento inicial com um rol de documentos relacionado com a sua atividade, a relação de credores, lista de ativos, relatório de contas, e de realçar que deve, para além dessa documentação, ser também acompanhado de uma declaração subscrita há não mais de 30 dias por contabilista certificado ou por revisor oficial de contas, sempre que a revisão de contas seja legalmente exigida, atestando que a empresa não se encontra numa situação de insolvência atual. Para além disso, deve também ser acompanhado de uma declaração subscrita pela empresa e por credores que sejam titulares de pelo menos 10% da totalidade dos créditos da empresa e que demonstrem vontade de realizar negociações com a empresa para a sua viabilização. Por fim, deve desde logo ser apresentada uma proposta de plano de recuperação
acompanhada pelo menos da sua descrição, da descrição da sua situação patrimonial, financeira e reditícia. O plano de recuperação propor aos credores, e aqui quando vou abordar as medidas que poderão conter ou poderão estar contidas neste plano de recuperação, não se limitam ao plano de recuperação a apresentar no PER, elas podem vir a ser apresentadas quer no RER, quer também num plano de insolvência no âmbito de um processo de insolvência. Portanto, este plano deve conter medidas que visem, acima de tudo, restabelecer a viabilidade económica e financeira da empresa. A título de exemplo, poderão e deverão constar da mesma medidas que contemplem o perdão ou a redução do valor dos créditos, quer quanto ao capital, quer quanto aos seus juros, o condicionamento do reembolso de todos os seus créditos ou de parte deles à disponibilidade da empresa, a modificação dos prazos de vencimento ou das taxas de juro nos créditos, a constituição de novas garantias ou o reforço das garantias já existentes, a dação em cumprimento e a cessão de bens aos credores, e também podem e devem, se assim se entender adequado, contemplar medidas de reestruturação societária, como o aumento de capital, do aumento de capital social em dinheiro ou em espécie, a subscrição de capital por terceiro ou por credores, nomeadamente mediante a conversão de créditos em participações sociais ou a redução de capital social para a cobertura de juros. Portanto, medidas estas que estão todas previstas e de uma forma enunciativa apenas no artigo 198 do Código de Insolvência. O PER, portanto, tem uma fase inicial de reclamação de créditos por parte dos credores. Findo esta fase de reclamação de créditos, inicia-se então uma fase de negociação. Este período de negociação tem um período de 2 meses, que pode ser prorrogado por mais um mês, em termos gerais, sendo de salientar aqui que, como consequência na decorrência da Lei 75/2020, que veio criar o PER, criou aqui também a possibilidade de a empresa poder acordar uma prorrogação extra. Portanto, pode ainda, enquanto vigorar a Lei 75/2020, que se prevê que vigore até ao final deste ano, requerer mais um mês de prorrogação no prazo de negociações. Portanto, poderá ter aqui 4 meses, um período de 4 meses no máximo de negociações com os seus credores. Este período de negociações deve, naturalmente, também culminar na elaboração e na apresentação aos seus credores de um plano para votação. Durante este período de negociações, de salientar que ficam suspensas, há aqui um efeito de suspensão de todas as ações judiciais de cobrança da dívida. Neste cenário de que falamos, e se estivermos apenas a falar, como referiu o Dr. Sotile há pouco, apenas das instituições de crédito que concederam as moratórias, não temos crédito incumprido. E, portanto, à partida, não teremos aqui situações de ações judiciais impulsionadas por estas entidades, contudo, não podemos esquecer que estas entidades, estando a passar por uma situação difícil, poderão ter dívidas a outras entidades, como seja fornecedores, e que possam eventualmente já ter iniciado ações de cobrança durante este período. Se o plano de recuperação vier a ser aprovado pelos credores e posteriormente homologado pelo juiz, as medidas contempladas neste plano vinculam a empresa e todos os seus credores. Portanto, há aqui uma vinculação de todos os credores da empresa, tenham eles participado ou não no PER, e esta vinculação aplica-se a todos os créditos que tenham sido constituídos até à data da nomeação do administrador judicial provisório. Por fim, a lei estipula aqui uma limitação temporal, portanto, as empresas que se tenham apresentado a PER e que tenham concluído o PER com a homologação do plano de recuperação estão impedidas de, posteriormente e no prazo de 2 anos, se apresentarem a um novo PER. Contudo, a lei aqui também prevê uma exceção, e a exceção é as empresas poderão, não cumprindo este prazo de 2 anos, esta limitação de 2 anos, apresentar-se a um novo PER se demonstrarem que executaram integralmente o plano que tinha sido aprovado e homologado, ou que têm necessidade de se apresentar a um novo PER porque não conseguem cumprir as medidas
previstas no plano anterior, e esse incumprimento é motivado por fatores alheios à própria empresa. Nesta situação, e atendendo às circunstâncias em que vivemos, parece-nos óbvio que efetivamente planos que tenham sido aprovados em momento anterior ao período de pandemia não podiam prever as consequências provocadas pela Covid-19 na sua atividade, e por isso parece-nos que há aqui a possibilidade, e é defensável, que uma empresa não tenha que aguardar pelo decurso deste prazo de 2 anos para se apresentar a um novo processo especial de revitalização. Por fim, falarmos um pouco do PEV, do Processo Extrajudicial de Viabilização da Empresa. Este PEV surge como uma das medidas previstas no Plano de Estabilização Económica e Social, surge para fazer face às consequências da pandemia de Covid-19 na atividade das empresas. É um processo que não é muito distinto do PER, designadamente do PER abreviado, o PER já previsto no artigo 17i do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas. É um processo judicial temporário, e temporário porquê? Porque se prevê que vigore apenas até 31 de dezembro de 2021, prevendo-se contudo a possibilidade de haver aqui uma prorrogação, mas para já a previsão é que vigore apenas até dezembro de 2021, e tem uma natureza extraordinária. Extraordinária porque se destina exclusivamente a empresas que se encontram em situação económica difícil ou mesmo insolvência atual em virtude da pandemia da Covid-19. E, portanto, há aqui uma exigência de demonstrar, para poder aceder, para poder recorrer a este mecanismo, que a situação económica difícil ou mesmo a situação de insolvência em que se encontra a empresa resulta da pandemia, das consequências da pandemia da Covid-19. Estas empresas têm ainda que demonstrar que enfim, para dar cumprimento também ao pressuposto anterior, que a 31 de dezembro de 2019 registavam um ativo superior ao passivo. Este processo, à semelhança dos demais, visa a homologação de um acordo de reestruturação da dívida, que deve ser alcançado com os seus credores, e tem que ter a aprovação de credores que representem a maioria necessária para a aprovação, tal e qual como nos mesmos termos que estão previstos para o processo especial de revitalização. É um processo que tem caráter urgente, uma vez que tem prioridade sobre a tramitação e julgamento de processos de insolvência, processos especiais de revitalização e de processo especial para acordo de pagamento, e esta urgência tem o objetivo de garantir que tenha uma tramitação célere e que acelere de alguma forma a viabilização das empresas que foram afetadas pela pandemia do Covid-19. No âmbito do PEV, deste processo, destaca-se a possibilidade de haver uma redução, ou de se prever uma redução, ou mesmo uma isenção das taxas de juros de mora relativamente aos créditos públicos da Segurança Social e da Autoridade Tributária, no âmbito do acordo de pagamento prestacionais previstos no plano homologado, que é também uma novidade relativamente aos outros mecanismos de que falei há pouco. Por fim, de salientar que a Lei 75 de 2020, quando prevê o PEV, prevê que haja a atribuição de um privilégio creditório imobiliário geral a ser graduado com prioridade face mesmo aos créditos laborais, quanto aos financiamentos que sejam realizados pelos sócios com a finalidade de garantir a viabilização da empresa. Este é, no nosso entendimento, um aspecto muito relevante, uma vez que, como sabemos, estes créditos são, em regra, classificados como créditos subordinados e, por isso, sem qualquer prioridade de pagamento face aos demais e, portanto, constitui aqui naturalmente um incentivo ao financiamento por parte dos sócios nas empresas, por forma a garantir a sua viabilização. Em termos de instrução documental, para este processo exige-se basicamente a mesma documentação que já se exigia para o PER, sendo que aqui a relação de credores a apresentar tem que ser subscrita e datada a não mais de 30 dias pelo órgão de administração e também pelo contabilista certificado ou pelo revisor oficial de contas, nas situações em que a revisão de contas seja legalmente exigida,
e uma declaração também subscrita pelo órgão de administração que ateste que o impacto da pandemia Covid-19, que houve aqui um impacto negativo sobre a atividade da empresa da pandemia. Para terminar, a vantagem, no nosso entendimento, a vantagem da antecipação do cenário que resultará do fim das moratórias e do seu impacto na tesouraria e na atividade das empresas e a apresentação a um destes mecanismos é, acima de tudo, a possibilidade de poder reestruturar os seus créditos em momento anterior ao seu incumprimento e poder, dessa forma, implementar estas medidas de reestruturação após o termo das moratórias, garantindo desta forma uma retoma na atividade adequada às suas necessidades e beneficiando ainda dos benefícios fiscais previstos no Código de Insolvência e Recuperação de Empresas relativamente às operações, às medidas que estão previstas no plano, designadamente em termos de IRC, de IMT, de imposto de selo, em operações como dações em pagamento, reforços ou constituição de novas garantias, alienação de ativos e etc. Assim, antevendo-se as consequências do fim das moratórias já referidas, as empresas devem, no nosso entendimento, e após efetuarem tal autodiagnóstico transparente da sua situação económica, equacionar o recurso a um destes mecanismos como medida preventiva, evitando situações de insolvência descontroladas no termo das moratórias. Muito obrigada. Muito obrigado. Acho que o Dr. António Raposo Subtil, quer a doutora Sandra Alves Amorim, fizeram uma abordagem muito clara e muito objetiva sobre o regime legal, também o que as empresas devem fazer para evitar situações de incumprimento e descreveram na perfeição os mecanismos que estão previstos. E, por isso nós íamos abrir o debate e começar a responder às questões que são colocadas. E temos uma primeira questão que pergunta, para uma empresa beneficiária da moratória, qual será a principal vantagem em recorrer ao regime transitório do PEV em alternativa ao PER e qual é o principal risco que possa estar eventualmente associado? Bom, quanto a esta questão, portanto, qual é que é a vantagem de recorrer ao PEV em detrimento dos demais mecanismos? Bom, o PEV tem a grande vantagem de não ter, ao contrário do PER, e como referiu há pouco o Dr. Subtil, o PEV não é passível de ser convertido num processo de insolvência, portanto o PEV não tem essa consequência. Se no final não se conseguir obter uma homologação do acordo de reestruturação que tenha vindo a ser alcançado, tenha sido alcançado pelos credores, se não se conseguir essa homologação, o processo termina e não tem essa consequência. Portanto, não há aqui a possibilidade de converter o PEV num processo de insolvência, portanto, numa declaração de insolvência dessa empresa. Muito obrigado, doutora. Outra questão. João, só completar um bocadinho, não é completar, dar aqui E eu penso que o PEV poderá ter um plano psicológico, digamos assim, do relacionamento das empresas no mercado, menos estigma do que o PER, porque o PER já teve uma fase em que foi utilizado como dilatório para atrasar um bocadinho a queda numa insolvência, e teve essa fase menos boa, e está ligada a essa fase menos boa uma ideia de que quem vai para PER inevitavelmente cai numa insolvência. E por isso o PEV é um produto, diria aqui, já estilizado, já apresentado para um ambiente de pandemia. E por isso é neutro no estigma e neutro na avaliação de mercado. Quer dizer, não se tira de um PEV o mesmo sentido de inviabilidade, de deficiente capacidade económica da empresa. Aliás, o próprio nome já não diz revitalizar, não diz recuperar, diz viabilizar. Então, é aquela ideia de que não é uma doença, não é uma gripe, mas também não é uma virose ou uma contaminação bacteriana. E por isso é alguma coisa que precisa de tratamento, mas ainda assim mais neutro. Muito bem, muito obrigado. Outra questão que se coloca tem a ver com a possibilidade que existe ou não de o credor, neste caso a banca, de poderem resolver os contratos de financiamento
durante a moratória. Portanto, essa possibilidade, não há esse risco dos contratos serem resolvidos durante o período de moratória, não é? Exatamente, exatamente. Está vedado por lei a possibilidade de ser declarado o incumprimento, quer direto, por isso resolver por incumprimento, quer direto, quer por antecipação, por cross-default, porque um contrato de outro banco estava incumprido e por isso eu neste meu banco, apesar do cliente estar a cumprir, eu também declaro o contrato em incumprimento, por antecipação com esse raciocínio jurídico. Não é possível, tal como disse, não é possível. Uhum. E as moratórias têm esta faceta pelo volume que envolvem, serem o principal instrumento de apoio à atividade económica durante a pandemia. Não? Nós não temos outro instrumento atualmente que envolvam um volume tão grande de capital. Mas as moratórias têm esta característica, é que em princípio elas não representam um custo para o Estado, portanto o Estado não suporta qualquer custo com a moratória, também não são um custo para as instituições de crédito, porque a suspensão dos pagamentos ela é recuperada posteriormente, e quando muito são um custo para as empresas que vão ter que suportar o acréscimo, digamos, a prorrogação do prazo e a suspensão dos pagamentos vai ter que ser repercutido nas prestações futuras e no tal período que o Dr. António Raposo Subtil referia de extensão do contrato. É isso, não é? Exatamente, por isso não há aqui nenhum perdão, não há nenhuma redução, há unicamente um alargamento do prazo e uma capitalização. O que é que significa capitalizar? Significa que as prestações não liquidadas naquele período passam para a frente, não é? E, naturalmente, passam como? Quer o capital não pago, quer os juros vencidos, são acrescidos, são somados ao capital que lá estava para ser pago. E o que é que se alarga? O prazo. O que significa que, estendendo o prazo, leva-se uma carga maior, porque já se levam os juros de um período que não foram liquidados e o capital que, em princípio, deveria ter sido liquidado, quer dizer que lá está. Se o capital depois é diluído no período, no alargamento do prazo, já os juros não são. Já os juros é uma carga maior que terá que ser suportada. No caso das empresas, tal lista do CAI de atividades que foram completamente, digamos assim, interrompidas no período da pandemia, levam ainda a possibilidade, dá à lei a possibilidade, de uma prorrogação automática de mais de 12 meses para além do período da moratória. Porque já admitiu que, nesse caso, o arranque da atividade das empresas nunca permitiria que, fim da moratória, começassem a pagar as prestações com o mesmo valor que teriam à data do início da pandemia. É por isso que os financiamentos normalmente são estruturados com um período escalonado de prestações e um período de carência e muitas vezes uma graduação, um aumento no período de vida do próprio, maturidade do próprio contrato. Porquê? Porque se uma máquina, quando é locada, em princípio entra numa atividade a produzir a 100%, às vezes um financiamento à construção, por exemplo, é, numa primeira fase, um peso maior na tesouraria, no balanço das empresas, que na fase que já está a dar rendimento ou que já há vendas associadas à produção desse bem, desse imóvel, o que seja. E por isso, às vezes há períodos de carência e depois de retoma da prestação integral, às vezes só de juros, depois de capital, e neste caso o que o legislador contemplou foi só mexer no prazo, não mexeu no valor da prestação. E é isso que se pode conquistar através de uma negociação, através de um plano que seja homologado em tribunal por via de um PEV, como muito bem a Sandra Amorim expôs. E fazê-lo antes do incumprimento é ter mais armas negociais, no sentido de mais capacidade negocial com os credores do que depois, porque aí já se está em território só do credor. Já se está para além do período de moratória, já o credor pode declarar o incumprimento, já o credor pode revogar o contrato, já o credor pode ter posições mais firmes, mais, diria, no caso, diria, não hostis, mas mais, enfim, limitativas do devedor que se sente prisioneiro de uma dívida já vencida e com isso, naturalmente, perde capacidade negocial.
Muito bem. Nós até agora temos estado a falar essencialmente de empresas, de viabilização de empresas. Há um dos participantes que coloca a questão de saber se também se uma família se pode ou não recorrer ao PEV. Ou seja, o PEV é exclusivamente pensado para empresas? Sim, o PEV é exclusivamente pensado para empresas. Aqui a empresa surge no âmbito do PEV com um conceito mais alargado do que no Código de Insolvência. Aqui as empresas portanto, todo o conjunto uma atividade, portanto inclui aqui também empresários em nome individual que em regra estão incluídos no PA. Mas sim, o PEV é um instrumento pensado para empresas. As pessoas singulares não podem recorrer ao PEV. Contudo, as pessoas singulares têm outros mecanismos. Têm o PEAP, portanto, que é um processo semelhante ao PEV para as empresas, onde também elas podem iniciar negociação com os seus credores no mesmo ambiente que eu expliquei há pouco. Portanto, todo aquele procedimento que expliquei há pouco para o PER é muito semelhante para o PEAP, para o processo especial de acordo de pagamento e que se aplica a pessoas singulares. E numa situação de insolvência tem ainda dois mecanismos que eu penso que é importante realçar, que é o plano de pagamentos, a possibilidade de, antes mesmo de vir a ser declarado insolvente, poder apresentar aos seus credores um plano de pagamentos, que depois tem consequências muito próprias. Portanto, há uma efetiva declaração de insolvência, mas uma declaração de insolvência que não tem os efeitos comuns da declaração de insolvência, portanto é declarado e é encerrado de imediato o processo para se iniciar os efeitos, para iniciar os efeitos do plano de pagamentos que tiver sido aprovado e homologado, e tem ainda depois o outro mecanismo que todos conhecemos, que é a possibilidade de recorrer à exoneração do passivo restante. Mas de facto o PEV não é um instrumento que tenha sido criado para pessoas singulares. Muito bem, muito obrigado, doutora. Outra questão que é colocada tem a ver com a possibilidade de renegociação das moratórias. Parece inevitável que as moratórias elas não vão terminar todas em setembro, que irá haver algum tipo de prorrogação ou uma hipótese de as empresas começarem a pagar juros ou reembolsar uma parte do capital. Portanto, essa possibilidade, em princípio, apesar de no plano oficial nada ter sido dito, devemos admitir que vai acontecer ou que é provável que aconteça? Eu posso adiantar aqui o aspecto que está referido no artigo 5º-A do diploma mencionado, o regime das moratórias, que já prevê uma extensão das moratórias e também que a partir de 1 de abril de 2021 até setembro, na maior parte dos casos, não em todos, exista uma moratória só no quanto ao capital, ou seja, pode o beneficiário não pagar capital, mas tem que pagar juros. Já existiu aqui, digamos assim, duas grelhas, não é? Uma, que as empresas que estão mais debilitadas com a pandemia, no tal setor de atividade paralisado pela pandemia, vão até setembro. Os outros podem ir na parte do capital, mas já não podem ir, outros beneficiários, mas já não podem ir na parte dos juros. Está previsto o regime no que vá. Mas em qualquer uma das situações, quer se comece já a pagar capital, quer comece a pagar aos juros e que haja o deferimento de capital, quer nas situações que há um deferimento total para setembro, com a ideia, e essa ideia é uma ideia que a política tem dado como consistente, de quando chegar a setembro, mais uns meses, ainda que venha a acontecer, não é prejudicada a negociação prévia que a Sandra Amorim referiu. Porquê? Porque o plano que venha a ser aprovado num PEV, por exemplo, só produz os seus efeitos no final da moratória. E por isso a moratória, em vez de ser em setembro, passar para janeiro de 2022, naturalmente que o plano fica homologado e fica suspensa a sua entrada em vigor dos efeitos, que é, neste caso, do termo da pandemia, do período da pandemia. Por isso, nada prejudica. Eu penso que há aqui um efeito analgésico destas consecutivas prorrogações dos prazos da moratória. O mesmo acontece um bocadinho com o estado de emergência. Nós já nos habituámos
E se alguém perguntar se estamos no estado de emergência, já ninguém sabe, porque já é um ciclo tão comum que nós aculturamos, nós nos envolvemos nessa nova realidade. Mas isso é mau para as empresas, porque depois, como já foi mencionado, ficam numa posição menos forte no plano da negociação com os credores. Muito bem. Então nós podemos entender que para as empresas é muito importante, ou a principal vantagem de se anteciparem e recorrer a um procedimento de viabilização é sempre que elas notam que há risco de não conseguirem cumprir, elas têm vantagem em antecipar-se e não deixar entrar o incumprimento, não é isso? E é isso, porque a lei, no caso do PERF, prevê que não é possível passar à fase da insolvência, por isso se houver uma não aprovação, fica por ali, um lado, o que não acontece no PER, no Processo Especial de Revitalização, mas ao mesmo tempo porque é uma forma do devedor se confrontar com os credores, saber o que é que os credores pensam dele. Eu tenho uma empresa, acredito que a empresa no final da pandemia retoma a sua atividade, que é uma agência de viagens, é uma exploração de alojamento local, o que seja. Eu tenho essa crença, sou o gestor da empresa, mas não sei o que é que os credores pensam. Não é? E por isso, quando eu apresento um plano em que digo fim da moratória, quero carência de 6 meses e quero que metade da dívida seja paga no final e que o período prestacional só abranja metade, o resto capitaliza em juros para o fim, o bullet ficou lá no fim, porque eu acho que o crescimento da atividade não vai ser assim tão linear, mas acredito que dentro de 5 anos já tenha uma atividade e uma poupança capaz de pagar o resto do empréstimo de uma única vez, por isso há uma prestação no fim maior, não é? Ou um leasing que o valor residual era 10%, quer que o banco me dê a possibilidade que o valor residual passe a 40%, eu tenho que saber se o banco, se a instituição que me financiou, aceita este meu objetivo e esta minha leitura do mercado e da realidade da minha empresa. Como é que eu posso fazer? É realmente convidar os credores a negociar. E depois dou-lhe o quê? Estabilidade. Digo, se for assim, estamos, quer credor, quer devedor, sintonizados. E mais, dou-lhe eficiência fiscal, como também a doutora Sandra Amorim referiu, e bem, dou-lhe eficiência fiscal no imposto de selo, se houver um pagamento em espécie, uma dação, nos impostos respectivos e também nas alterações contratuais ou no reforço de garantias, que não terá consequências financeiras no sentido do custo que sempre tem financeiro dessas alterações. E depois uma transparência, porque ao fazer esse acordo extrajudicial, ele é homologado no âmbito do tribunal, no momento em que o tribunal ainda tem tempo para despachar, não é? E nessa altura o tratamento das questões seguramente será mais favorável. E aliás, não comparando, porque a comparação pode ser mal entendida, mas foi o que aconteceu com as pessoas físicas, quando as pessoas físicas, aqui por contraponto às pessoas jurídicas, que são as empresas, as sociedades, foram para os hospitais. Se não houvesse lista de espera, se as urgências não tivessem completamente sobrelotadas, se não houvesse hospitais de campanha, seguramente, toda a gente diz isso, o tratamento teria sido mais eficaz, teria sido mais profundo e as consequências teriam sido menores. E é isso que não se pode também agora admitir que aconteça nas empresas, porque elas também são, enfim, de importância muito relevante para a sociedade, no emprego, na produção, na estabilidade das famílias, tudo isso que também importa defender. E no caso de a empresa não conseguir convencer os credores e eles não derem o acordo quanto à viabilização, o que é que a empresa pode fazer? Bom, nessa situação, nesta fase, não há muito a fazer, portanto, terá que aguardar naturalmente pelo fim da moratória, ver nesse momento quais são as opções que tem e, eventualmente, em última análise, a apresentação à insolvência, se assim se verificar que estão reunidas as condições e os pressupostos para o efeito.
Sendo que é verdade, e como referi há pouco o Dr. Sutil, neste momento nós temos o dever de apresentação à insolvência está suspenso, o prazo de apresentação à insolvência está suspenso. Contudo, isso não quer dizer de todo que estão suspensas as obrigações dos administradores e a responsabilidade dos administradores. E este comportamento que temos estado aqui a discutir, esta proatividade na apresentação a mecanismos, este autodiagnóstico tem que ser feito, esta iniciativa de negociar com os seus credores quando se prevê que no termo das moratórias não tem capacidade, também irá com certeza abonar naquilo que é uma atuação diligente por parte dos administradores. Se no final das moratórias e não havendo a possibilidade de negociar ou de ver aprovado um plano de reestruturação, não houver outra opção, há naturalmente a possibilidade de se apresentar à insolvência e a insolvência não tem necessariamente que ser o fim da empresa. A insolvência pode ter este objetivo, esta perspectiva de recuperação, de apresentação de um plano de insolvência para recuperação e, eventualmente, num ambiente de insolvência, num ambiente mais hostil até para o próprio credor, poder negociar com ele medidas que permitam a sua recuperação nessa fase. Pois. E nesse caso, doutora, a solução seria a venda da empresa ou de uma parte dos ativos? Essa poderá ser uma das medidas, naturalmente. Poderá passar portanto, o plano de insolvência de recuperação, na perspectiva de recuperação a apresentar, pode naturalmente contemplar uma dessas medidas. Portanto, a medida de transmissão do estabelecimento, um saneamento por transmissão, portanto, de transmitir um estabelecimento liberto do seu passivo e manter a atividade por essa via, por exemplo, ou a constituição de uma nova sociedade. Enfim, são várias as medidas que poderão ser contempladas nesse plano de recuperação, quer a nível de reestruturação do passivo, quer também de reestruturação societária. Uhum. E se o plano for aprovado pelos credores, isso será importante para a empresa e significa o início de uma nova fase, não é? Sem dúvida que sim, naturalmente que sim. Como, quer dizer, é a antecipação de uma questão, daquilo que se antevia como uma situação difícil, como uma situação de gestão difícil no termo das moratórias, e portanto é a possibilidade de visualizar um futuro mais adequado àquilo que é a retoma da atividade e da manutenção da sua atividade. Só um complemento, fazendo também aqui uma analogia, é ter um plano aprovado antes do fim da moratória, é como ter uma certidão que está vacinado, ou seja, tem um documento que diz esta empresa já está imunizada para o momento seguinte. Porquê? Porque os próprios credores entenderam que a proposta da gestão, da direção da empresa, administração, gestão, gerência, o que seja, foi aceita. E sendo aceito, todos estão, devedores e credores, alinhados, que o futuro é um futuro promissor. Se não for assim, fica sempre no ar, digamos assim, se o diagnóstico da empresa, a avaliação, o plano de negócio da empresa merece o reconhecimento por parte dos credores. Muito bem, temos outra questão que se refere ao período de confinamento geral, que em princípio se vai manter até abril, e que a partir daí uma parte das empresas beneficiárias da moratória vão ter que passar a pagar juros, tal como o Dr. António Raposo Subtil já referiu. Isso não cria a necessidade de prorrogar o prazo da moratória legal? Sim, é uma questão política, que há aqui duas hipóteses, digo eu. Uma é prorrogar, com o critério que tem sido seguido, temos gerais, é uma norma geral e abstrata, que se aplica a toda a gente, e outra coisa é começar a fazer o fatiamento das moratórias. Esta moratória já não se aceita, esta moratória, o contrato, estava em moratória, não se aceita, a prorrogação. Neste, damos mais prazo, a tal extensão da maturidade que já está prevista para algumas atividades, ser também estendida para outros contratos, por exemplo, o crédito à habitação, o crédito ao consumo ligado à habitação, para obras, o que seja, enfim, tudo isso é possível ser feito numa composição, num equilíbrio
por parte do legislador. Só que o legislador tem muita dificuldade em entrar nas empresas, entrar nos setores e poder fazê-lo de forma cirúrgica. Essa intervenção é muito difícil. Logo, se houver uma aposta em que isso aconteça por via da intervenção dos bancos, sobretudo as instituições financeiras têm grande capacidade e também têm interesse nas prorrogações desses contratos, na regulamentação convencional desses contratos, naturalmente que isso retirará dos tribunais, no momento das urgências que nós temos que admitir que ocorrem, que há insolvências, vai haver mortes nas empresas, como infelizmente houve nas pessoas singulares, e isso tudo vai ocorrer nos tribunais. Então, fazê-lo antes de levar só ao tribunal para a homologação é efetivamente uma boa medida. Nós sabemos que os bancos, alguns bancos, têm contactado os devedores, as empresas, para tentarem resolver por antecipação isso. Então, esta não é só uma ideia dos juristas, é também uma ideia dos juristas, no sentido das pessoas que olham para a lei, é daqueles que conhecem o mercado e acham que essas soluções são favoráveis. E outra questão que se coloca é se pode fazer sentido haver um acordo com os credores fora do âmbito do PER ou do PEV. É possível? Possível é, naturalmente que sim, é possível fazer um acordo fora do âmbito do PER, do PEV ou mesmo do RER. Qual é que é a vantagem de fazer o acordo com os credores dentro de um ambiente ou dentro de um destes mecanismos? É, em primeiro lugar, aquele que o Dr. Sousa também já referiu por diversas vezes e eu também referi na minha apresentação, que é poder beneficiar destes benefícios fiscais nas medidas que se pretende implementar. Imagino que se pretende a constituição de garantias ou o reforço das garantias exigentes, essas operações, ou mesmo a alteração do contratual, essas operações seriam sujeitas a imposto de selo, que fica, se forem feitas, se forem implementadas no âmbito de um plano de recuperação homologado, estão isentas desse tipo de imposto. E, portanto, essa é, na nossa perspectiva, o maior benefício de tentar fazer este tipo de acordos no âmbito de um destes processos que referimos há pouco. Se estivermos no âmbito de um PER, ou mesmo num PEV que também tem esse efeito, e se já houver algum ataque por parte de credores, ataque no sentido de ações judiciais para cobrança de dívidas que já estejam em curso, tem ainda a virtualidade de permitir que essas negociações sejam feitas com serenidade, portanto com a suspensão dessas ações. No PER há ainda a vantagem de todas as medidas que vierem a ser aprovadas vincularem todos os credores, mesmo aqueles que não tenham participado, portanto tem aqui uma vinculação universal dos seus credores, o que também tem benefícios. Muito bem. E depois de terminar o período das moratórias, pode haver fatores que desaconselhem o recurso ao PER ou ao PEV? Eu penso que o fator que mais desaconselhará nessa altura, quer dizer, não é que desaconselhe, mas que poderá eventualmente desaconselhar, não desaconselha, mas poderá impedir ou poderá colocar aqui mais hostilidade nas negociações, que é o facto de as entidades que concederam as moratórias já terem os seus créditos ou já poderem declarar os seus créditos como incumpridos e, portanto, resolver os próprios contratos de crédito e, nessa perspectiva, poderem já começar a executar garantias, começarem a executar garantes, avales e, portanto, há um cenário todo ele mais hostil para a própria empresa. Não sei se o Dr. quer. Sim, concordo que essa é a possibilidade que pode ocorrer nessa altura. Muito bem. Então nós podemos concluir que, mesmo nos créditos que estão a beneficiar de moratória, há efeitos importantes da apresentação ao PEV, ao PER, ao RER ou mesmo ao processo de insolvência que devem ser equacionados, não é? Eu diria, enfim, não aqui com uma ressalva, cada situação é uma situação, de que em geral, quem aceita a moratória, não é uma dádiva, se a pessoa, a empresa, quer não pagar, aceita não pagar as prestações, naturalmente que tem que tirar daí algum efeito. Não guardou o dinheiro no cofre para depois o colocar à frente
e satisfazer essa obrigação. Não acredito que seja essa a regra. A regra é a pessoa gastou, a empresa gastou esse dinheiro da prestação na sua atividade, nas dificuldades que surgiram. E por isso, se tinha uma situação deficitária ou já com algumas limitações de capital, naturalmente, no final do período da moratória, tem menos capital, ou seja, tem menos saúde. E é um bocadinho como uma pessoa que não tem febre, mas que sente má disposição. Não pode associar a má disposição ao feitio, tem que associar-se a má disposição, se for tonturas, se for vómitos, a qualquer outro efeito na sua saúde. Não é? Então, mas não tem febre. Como não tem febre, continua, não vai ao médico, mas continua-se a sentir mais mal disposto, mais incomodado, então aí diz, vou esperar há um dia, quando for ao médico, naturalmente os efeitos estarão lá necessariamente e as causas serão descobertas, pode não ser uma doença incurável, mas seguramente que é uma doença. E as doenças das empresas colocam-se aonde? Na tesouraria, no fundo de maneio, no capital, não é? No fundo de negócio, na garantia que tem de que os seus fornecedores aceitam fornecer com o período de pagamento a 30 dias, a 90, a 180 dias. Nessa altura, se calhar for um fornecedor, ele obriga a pagar de imediato. Se obrigar a pagar de imediato, significa que tem que ter um recurso financeiro mais à mão. Isso tem que ir ao banco, pedir dinheiro. E o banco pode dizer, não, você já não consegue financiar-se no fornecedor, então também não, eu vou financiar essa tesouraria. Vai ter que fazer aumento de capital. Mas se os sócios estiverem empenhados em garantias noutras sociedades, ou já estiverem também com limitações patrimoniais, que naturalmente não vão fazer reforço de capital, e então como é que a empresa sai desse momento. E por isso que a avaliação a todo o tempo dos administradores, dos diretores, dos gerentes das empresas, deva ser feita com a mesma preocupação, com a mesma profundidade que era feita antes da pandemia. Eu diria até com mais. Agora o que é que acontece? Acontece que está suspenso o prazo da apresentação à insolvência. Parece que há ali uma, diria, desculpabilização, uma não leitura da falta de diligência das estruturas dirigentes das empresas na avaliação da sua doença. Porquê? Porque não tem a obrigação de se apresentar esse período, que é um período curto. Quando há uma doença, uma febre, tem que se apresentar em 30 dias, tem que ir ao tribunal, já não tem que ir. E então vou fazer essa avaliação mais à frente. É um bocadinho como alguém que tem um check-up anual, e é no dia 31 de dezembro, mas começa logo a sentir má disposição no dia 1 de janeiro desse ano. Mas eu como só tenho check-up lá ao fim, vou esperar. E tem o ano todo sintomas, o ano todo distúrbios, mas espera por um momento do check-up. E o que é que acontece quando lá chegar a doença é incurável e daí vai para o SO e vai ser, digamos assim, operado e vai se calhar ter a finalização da sua vida, da sua saúde. E é a mesma coisa que acontece à empresa. Se o administrador pensar que está suspenso o prazo e que um dia vai fazer esse levantamento com os seus auditores, com os seus juristas, na véspera de cessar o período da moratória e ver como é que vai pagar a prestação no dia a seguir, seguramente que não tem capacidade de reação perante os credores, e muito menos, esse também é o ponto 2 da nossa linha aberta, é muito menos vai ter tribunais abertos, no sentido disponíveis, para lhe dar o ok aos planos que ele tenha negociado, e até pode ter negociado e pode ter obtido o voto favorável, mas não vai ter, digamos assim, uma decisão. Então, enquanto não tiver decisão, não está liberto, não tem, digamos assim, um atestado que pode exibir no mercado a outros financiadores, a outros clientes, a outros investidores, para poder retomar de forma saudável. O atestado de saúde não tem, porque esse atestado de saúde vem da decisão do juiz, e esse juiz pode estar ocupado com insolvências e com outros processos, já estavam lá para decidir no período da pandemia. Porque o período da pandemia também teve um impacto nos tribunais, foi suspender alguns processos e o suspender acumulou, aumentou as pendências judiciais, que naturalmente perturba o funcionamento dos tribunais, e é esse esgotamento dos tribunais que no período pós-moratória, no final do período das moratórias, pode inviabilizar as reações que as empresas pretendam ter, ainda que tenham o acordo dos credores. E por isso é que a antecipação também poderá ser uma boa gestão dessas dificuldades.
E, de facto, a antecipação, sem aguardar o fim das moratórias, pode fazer com que as empresas reduzam o risco de entrar depois em incumprimento. Mas na perspectiva dos credores e dos bancos, isso não pode ser entendido como uma degradação da qualidade do crédito e fazer com que os bancos estejam menos receptivos a continuar a financiar essas empresas que assumem o PER ou o PED? Bom, os bancos têm naturalmente a sua estratégia comercial e também as suas avaliações e as limitações que o regulador coloca. Agora, há uma coisa que nós sabemos todos, é se no dia a seguir ao fim das moratórias um crédito de 1 milhão, a prestação não for paga e houver interpelação, o banco tem que registar esse crédito como incumprimento, tem imparidades e tem um efeito no seu balanço negativo. Se for antes, não tem efeito nenhum. Até pode estar convencido que não vai receber o crédito, mas ainda não tem efeito contabilístico. É a mesma coisa que alguém que sabe que tem uma doença terminal, mas não morreu. Ninguém pode passar a certidão de óbito. Não é? Que é a mesma coisa. Olha-se para a empresa e está já, mas ainda não morreu. Mas só depois tem que declarar o óbito. Então, antes é muito mais fácil, digamos assim, o diálogo do que depois. Porque depois os bancos, mesmo que queiram prorrogar o prazo, já não podem fazer. Já houve incumprimento. Já a Segurança Social declarou incumprimento, já não podem, face aos regulamentos, face às limitações que têm internamente, já não podem ser tolerantes. Enquanto que neste período podem ser tolerantes e têm interesse, também têm interesse, naturalmente após uma avaliação transparente da situação da empresa. Não é? Se a empresa já não tem resultados, não é depois que vai ter resultados, não pode pagar a dívida, não será depois. Estamos a falar nas situações em que a empresa tem potencial de ser reposta, revitalizada, viabilizada, como o PEV indica no período pós-pandemia. Tudo isso tem que ser objeto de avaliação, de auditoria e, naturalmente, de contratualização. E nós sabemos que o crédito de fornecedores representa uma parcela muito grande do crédito das empresas e uma parte da viabilização e da recuperação vai ter que ser feita também com sacrifício do crédito desses fornecedores. Acham que, para além destas medidas do regime especial que entrou em vigor, acham que também os fornecedores eles podiam ter algum incentivo fiscal que os ajudasse a assumir mais facilmente as reduções de capital ou o diferimento de pagamento para facilitar os acordos? Eu penso que essas medidas seriam muito bem-vindas, porque permitiria, tal como acontece aos bancos que não veem estes créditos vencidos, estão confortáveis, porque não têm que registar imparidades e não têm que registar incobráveis, não têm que registar crédito em incumprimento, também os fornecedores e outros credores, se tivessem apoios fiscais para contabilizar aquele crédito ainda não pago dentro, digamos assim, do seu balanço como um custo ou parcialmente como um custo, naturalmente que teriam a negociar com os seus clientes de maneira diferente, mais aberta, isso não há dúvidas. E aí seria, eu diria, distribuir o risco e o custo desta pandemia por mais intervenientes. Por isso, diluí-lo por mais intervenientes seria um peso menor para as empresas, sendo que as empresas, tendo clientes, também têm fornecedores e os que têm fornecedores também, enfim, há aqui um ciclo, há aqui uma partilha, mas poderia ser uma boa solução e até admito que o Governo esteja a pensar em fazer alguma coisa nesse nível de intervenção. Agora, o que é que nós temos como juristas para aconselhar, para alertar é cuidem-se, tratem-se, não deixem que, enfim, o carro funerário entre no vosso quintal para vos levar. E não deixem que os hospitais, no caso para as empresas são os tribunais, acumulem listas de espera que tornem inviável a recuperação das empresas. É um bocadinho este apelo nesta linha aberta que nós podemos fazê-lo em benefício de todos os que têm uma situação para resolver, uma situação creditícia, que é este o objeto desta linha aberta RSA. Muito bem. Então, não havendo mais questões, eu iria encerrar. Aproveitava para agradecer muito e felicitar
o Dr. António Raposo Botelho e a doutora Sandra Marinho pelas excelentes intervenções, também pela reflexão que aqui fizeram, que acho que foi bastante pedagógica para entendermos também o desafio que se coloca também e as alternativas possíveis e em termos de vida económica achamos que esta informação é muito útil e também a vamos utilizar nas próximas edições para explicar aos leitores também como é que eles podem equacionar quer em relação à sua situação, quer no diálogo com os seus clientes. E por isso agradeço muito e a todos os participantes também obrigado por terem estado connosco e até a uma próxima iniciativa. E dava por encerrada então, muito obrigado, sim. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.